Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é mediação e arbitragem condominial. As nossas convidadas mais que especiais são desembargadora doutora Maria Cristina Zucchi, a primeira desembargadora a tomar assento em um órgão especial do TJ de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Ana Luísa Pretel, principal referência do país em mediação e arbitragem condominial. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Desembargadora, vou começar com a senhora. Primeira dúvida que existe é qual a diferença entre mediação e arbitragem? Gostaria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo, por favor. Bom dia a todos, muita honra estar aqui participando do seu programa e com um assunto que, na verdade, tem sido uma novidade muito grande no campo das soluções para os conflitos das pessoas. E dentre as técnicas de solução para os conflitos pessoais, nós temos, então, tanto a mediação quanto a arbitragem. A diferença entre as duas técnicas é grande, é expressiva. A mediação, ela constitui-se no meio de solução de conflito através do consenso, com o auxílio de um profissional formado em mediação que vai ajudar as partes a encontrarem uma solução para o seu conflito. Então, na mediação, as partes é que encontram uma solução para o problema delas, auxiliadas de uma forma técnica importante pela atuação de um mediador, que é um terceiro independente, é um terceiro imparcial que estará colaborando para essa solução. Perfeito. Enquanto que a arbitragem, ela se distancia da mediação porque ela significa a atuação de um terceiro que vai dizer quem está certo. De uma forma muito parecida com a atuação judicial. Ele vai ser um juiz daquela situação. Exatamente, tanto que ele também é chamado juiz. Só que o juiz arbitral, em contraposição à figura do juiz judicial, integrante do Poder Judiciário. O juiz arbitral pertence à esfera privada, não é do âmbito do Poder Judiciário, não é do âmbito do poder público, e ele está lá atuando para ouvir as partes e decidir de uma forma definitiva. Ele precisa ser advogado? Não. Não precisa ser advogado. Precisa Não, ser ele formado precisa em mediação e arbitragem, mas não precisa ser advogado. E inscrito também no cadastro de árbitros das instituições que têm essa atuação. Perfeito. Muito esclarecedor. Como encaixar essa modalidade ou essas modalidades no universo condominial? Como elas estão se encaixando? A gente sabe que juntos estamos batalhando para isso. É uma coisa que a senhora já defende há muito tempo, mas que agora ela está caminhando mais fortemente, com a mídia olhando para isso. Eu gostaria de que você traçasse um panorama de como encaixar isso e como está sendo encaixado isso no segmento condominial. Primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui. Nós que agradecemos. Agradeço muito, principalmente por estar do lado da doutora Maria Cristina, que é uma referência para nós, para mim em especial, mas para toda o pessoal que está na mediação. A doutora Zucchi realmente é uma referência. Realmente eu fiz o meu trabalho de pós-graduação na época em que a doutora lá estava, defendendo a mediação em condomínio. E eu fiz isso porque advogo para condomínio, sou advogada, advogo para condomínio, estava síndica à época e percebi que o que eu estava tendo de pós-graduação, de conhecimento na pós-graduação, eu poderia utilizar nas soluções dos conflitos do condomínio que eu estava à frente, estava representando naquele momento. E assim fiz, Então, eu mesmo fiz o meu laboratório, fiz o meu trabalho sobre isso e se passaram 10 anos, E eu hoje
está na moda, né? Então, eu falo que está na moda graças a Deus. Por quê? Porque eu entendo que a mediação, de fato, na vida cotidiana do condomínio, é a melhor solução. Porque você vai ter pessoas capacitadas para ajudar a solucionar sem precisar de uma demanda judicial. Deixa eu te interromper um minuto. Está na moda de se falar a respeito disso, mas está sendo bastante executado em condomínios essa Olha, modalidade? Eu agora tá engrenando, né? Tá. As pessoas estão realmente voltando os olhos, né? E começando a utilizar esse método tanto no setor público quanto no setor privado, né? Do tema mediação em condomínios. Sim. Né? Então, hoje o tribunal já pensa em ter um SEJUSC só para condomínios, com pessoas capacitadas para atuarem, mediadores capacitados para atuarem nesse segmento. Sim. Que tem muito conflito. Que tem muito conflito. É como o familiar. Nós já temos SEJUSC que é só na área de família. Sim. E agora nós estamos querendo criar um que seja só na área de condomínio. Nós, quando eu digo, é o tribunal, não eu. Sim. Né? Desembargador, deixa eu interromper só um segundo. A gente tem essa modalidade para diminuir um pouco do volume de ações que temos hoje no judiciário, porque é um volume bem expressivo, né? Essa modalidade vem para ajudar e agilizar os processos? Quando você diz modalidade, você diz mediação. Isso. Sim. A mediação realmente tem sido uma ferramenta que foi abraçada, foi adotada também pelo Poder Judiciário, com toda uma regulamentação que parte do Conselho Nacional de Justiça, presidido pela presidente do Supremo Tribunal Federal. E a partir dessa regulamentação, temos também a regulamentação da ENFAM, em Brasília, que é a Escola Nacional de Formação de Magistrados no Brasil, e ela também está agregando a regulamentação do CNJ. Dessa forma, o CNJ avocou a função de tentar resolver os conflitos, não apenas da forma judicial, tradicionalmente sua função, como também pela forma mediatária, através do uso da mediação. E com toda uma estrutura especialmente criada para isso. E a ideia é, evidentemente, transpor para esses setores chamados SEJUSCs, Centros Judiciários de Solução de Conflito, a competência para tentar a composição das partes com a atuação de mediadores atuando pelo tribunal. É uma função ainda que não tem remuneração. Os mediadores que atuam no tribunal, vários deles já há 12, 13, 14 anos, têm feito isso na qualidade de voluntários. A doutora Ana Pretel é um exemplo disso, há tanto tempo atuando para o judiciário de forma voluntária. Mas exatamente a meta é fazer com que a população vá absorvendo com naturalidade e vendo a utilidade dessa forma de solução, que sem dúvida é muito mais rápida, é muito mais eficaz, porque é determinada pelas próprias partes. E isso dá um empoderamento a elas muito grande e uma tendência a fazê-las cumprir, depois a executar o que decidiram, porque foi delas a decisão, foi delas o encaminhamento todo. Quando eu fiz a pergunta, a senhora perguntou, ainda para deixar bem claro, você estava falando sobre a mediação. Isso. No caso da arbitragem, se difere muito nesse caminho, porque a senhora deixou claro que estava falando da mediação nesse momento? A arbitragem não é utilizada pelo Poder Judiciário, só a mediação, conciliação, negociação, outras técnicas alternativas. Okay. A arbitragem não. Como eu lhe disse, ela é privada e ela é, então, adotada por instituições e empresas que têm essa competência, esse poder de utilizá-las. Perfeito. Mas não para o Poder Judiciário. Ótimo, me esclareceu uma dúvida que eu particularmente tinha. Então, hoje, doutora, já tem empresas privadas que fazem tanto a mediação, no caso aqui a gente está falando aqui no tribunal, a mediação voluntária,
A pergunta é se essas empresas privadas também fazem voluntário ou se é remunerado, e se essas empresas já estão fazendo também arbitragem em termos condominiais. Então, é assim, essas empresas são câmaras, a gente chama de câmaras de mediação e arbitragem, ou só câmaras de mediação, ou só câmaras de arbitragem, os nomes variam dependendo do segmento que elas querem atuar, tá certo? Mas a mediação condominial já está sendo também feita por essas instituições, e aí o mediador e o árbitro são remunerados. Perfeito. Tá? Isso é no setor privado, Sim. não tem nada a ver com o judiciário. Sim. Aí existe sim a remuneração. Então hoje, para quem está nos assistindo, existe duas possibilidades. A mediação pública e privada, certo? Certo. E a arbitragem só privada. Só privada. Não tem na esfera pública. Não, porque na esfera pública é o Poder Judiciário, é o Estado juiz. Eu tenho aqui algumas dúvidas de pessoas que já nos enviaram algumas perguntas também. E uma delas é sobre... Foi decidido na esfera privada. Se um desses participantes desse problema levar depois para o juiz, qual é a força que existe essa decisão na esfera privada, e o juiz ele tem o poder de desfazer esse julgamento, se a gente pode chamar assim, por esse juiz árbitro? É julgamento, sim. É o juízo arbitral, uma sentença arbitral proferida pelo juízo arbitral. É realmente uma sentença que põe um fim a todo o procedimento arbitral que é particular. Mas privado. ela pode ser contestada depois? Então, é isso que eu entendi sua pergunta. Eu vou interromper a senhora, eu vou chamar um quadro que chama Síndico de Sucesso, e na volta a senhora vai me responder, ok? Perfeito. Olho na tela. Meu nome é Vanessa Muniz, sou advogada e síndica profissional em São Paulo, no Itaim Bibi, e em São Caetano do Sul. Eu iniciei minha carreira como síndica orgânica no condomínio onde eu morava, e logo depois eu acabei fazendo o curso de síndica profissional e recebi o convite de uma amiga que estava deixando o condomínio onde ela atuava na gestão, e aí assumi, fui eleita síndica, e a partir de então passei a gerir outros condomínios, inclusive na parte de consultoria. É imprescindível que o síndico profissional se qualifique num lugar que seja reconhecido, que seja um curso sério, para justamente lidar com as questões do dia a dia condominial, que envolve várias áreas de conhecimento, né? Tais como administração, a parte jurídica, manutenção predial, um pouco de engenharia. Então, ele estando dentro de uma instituição séria, ele vai ter conhecimento dessas pequenas áreas que no dia a dia condominial fazem toda a diferença. O campo de atuação do síndico profissional, ele é muito rico, ele é muito amplo, ele é muito promissor. São inúmeros condomínios em São Paulo que necessitam da figura de uma gestão mais qualificada, uma gestão eficiente, para fazer a diferença na vida das pessoas dos condomínios. Se colocar no lugar do outro é a ferramenta, talvez, número 1 para se tornar um síndico profissional de sucesso. Bom, a pergunta é se pode ser contestado depois essa decisão privada na esfera pública. Mas a senhora só vai responder isso para a gente no segundo bloco. Nos vemos na sexta-feira. Não perca!